Olá, tudo bem? Professores da Rede Estadual de Ensino. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e faço parte da equipe do Centro de Mídias Educacionais do Acre, também conhecido como CEMEAC. Bom, eu sou elaboradora do Caderno de Apoio Pedagógico de Geografia, esse que eu vou estar apresentando para vocês agora. Mas o que é o Caderno de Apoio Pedagógico? O caderno de apoio pedagógico, como o próprio nome diz, ele é um suporte para você, professor, no caso que a gente vai chamar de caderno para recomposição. O interessante sobre esse caderno é que ele é totalmente voltado para o documento orientador do Estado do Acre. Então, ele é elaborado com todas as questões de uma sequência didática que a gente já utiliza todos os dias na nossa sala de aula. Esse caderno, ele é produzido com base no documento orientador, como eu falei, e ele tem aí todo o suporte. Então, nós temos um caderno formado com sequências didáticas que vão apresentar a competência, a habilidade focal e, como eu falei, o objeto voltado para a recomposição. O interessante é que eu quero deixar aqui um parênteses, que em alguns momentos a habilidade focal, ela não vai apresentar um objeto de recomposição. Então, o que nós fizemos? Como esse caderno ele foi elaborado com toda a questão, com todo cuidado, com todo carinho para vocês, nós escolhemos um objeto focal que melhor atendesse a habilidade focal que não tinha, no caso, que não apresentou objeto de recomposição. Inclusive, o tema dessa aula, o objeto de conhecimento dessa aula é um objeto focal. E por que ele foi pensado para essa aula? Ele foi pensado justamente por todas as questões atuais que estão acontecendo no Brasil, principalmente quando a gente fala de taxação de produtos brasileiros aí vendidos para o exterior. Então, é algo que foi noticiado durante meses na mídia e justamente por isso ele foi escolhido. Então, como eu falei anteriormente, esse caderno é um apoio para você, professor, e é ele que eu vou estar apresentando a partir de agora. Vamos então conhecer o caderno? Bem, primeiramente, nós vamos ver a capa desse caderno. Aqui nós temos Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós temos também o Geografia, aqui bem no centro, que é o nosso componente curricular. Seguindo aqui o caderno, pessoal, como eu falei, nós temos a apresentação de toda a equipe, que faz parte da elaboração, que faz parte aí da SE, e nós temos a sequência didática propriamente dita, e aqui nós vamos observar, essa sequência didática, ela é voltada para a segunda série, segundo bimestre, e o número dessa aula é aula 5. Uma observação sobre essa aula número 5 é que essa aula é a continuidade da aula de número 4. Então, quando você estiver com esse caderno em mão, você vai verificar que essa aula é uma continuidade, ou seja, como esse tema é de suma importância e ele é muito atual, ele foi pensado e elaborado para 2 aulas. Então, essa sequência didática aqui que eu vou apresentar para vocês, ela tem a carga horária prevista aí de 2 horas. Aqui nós temos a competência específica número 3. Como eu falei para vocês, o caderno é elaborado e pensado totalmente aí com base no documento orientador. Então, nós temos a competência específica número 3. O que fala essa competência específica número 3? Ela vai trabalhar justamente aí uma análise mais crítica em relação à sociedade e natureza e também os seus impactos, propondo soluções éticas e também socioambiental, além de falar do consumo responsável. Depois nós temos a habilidade. Como eu falei para vocês, a habilidade aqui, ela vem justamente analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas. Logo, como eu já falei, essa habilidade não tinha um objeto de conhecimento para recomposição, então foi escolhido um outro objeto focal. Aqui nós temos os descritores tanto de língua portuguesa como também de matemática e nós temos o objeto de conhecimento escolhido para essa habilidade, que é justamente modos de produção agropecuária, intensiva, extensiva e a Revolução Verde. Como eu falei para vocês, é algo bem interessante, é algo que está sendo muito noticiado nos últimos meses, principalmente aí com o papel dos Estados Unidos,
ameaçando taxar os produtos brasileiros. Então, vivemos aí essa incerteza e, por isso, esse tema foi escolhido, justamente pensando na atualidade, trazer questões atuais aí para os alunos na sala de aula. Aqui eu quero frisar algo bem interessante, que é justamente o seguinte, pessoal. As situações desse caderno pedagógico, ele é um caderno de apoio, mas todas as situações de aprendizagem, elas foram organizadas e pensadas aí de acordo com a proposta da educação híbrida. Mas e aí, professor? O que é a educação híbrida? A educação híbrida é justamente a educação pensada na construção do ensino e aprendizagem, tanto na sala de aula, quanto também mediado por plataformas digitais. E nesse caso nós temos aí o papel da RIE, que é a Rede de Inovação para a Educação Híbrida. Então, todas as situações desse caderno, como eu falei anteriormente, elas têm um momento ali do professor na sala de aula, mas elas também trazem o momento dos alunos acessarem a plataforma. E essa plataforma, ela é bem completa. Aqui os alunos vão poder acessar diversas atividades e, como eu falei anteriormente, ela é de suma importância para a construção do que nós chamamos de educação híbrida. E aí, vamos conhecer aqui algumas situações de aprendizagem? A primeira situação de aprendizagem é um acolhimento. Esse acolhimento, cada professor tem a sua forma, tem o seu método de trabalhar. E aqui nós vamos dando sugestões. A primeira sugestão aqui é justamente recepcionar os alunos da forma que você já está habituado a fazer. E também eu coloquei aqui retomar o conteúdo da aula anterior, retomar esse objeto de conhecimento, porque, como eu falei, essa sequência didática, ela é uma continuação da aula 4. Então, nesse momento aqui, o professor pode retomar a aula 4, pode perguntar para os alunos, e aí, o que a gente aprendeu na última aula? Que era a participação de vocês. Então, é uma forma de acolhida e também de trazer, juntamente aí com a acolhida, uma problemática para os alunos estarem participando e dialogando sobre a aula anterior. Aqui também, como proposta, dentro do acolhimento, eu coloquei a correção coletiva da atividade sobre agricultura intensiva e extensiva, que foi justamente da sequência didática número 4. Então, nesse momento, os alunos, o professor pode chamar os alunos aqui para a correção da atividade e eu coloquei alguns pontos que o professor pode estar utilizando para se corrigir essa atividade que foi passada na aula anterior. Aqui uma sugestão, pessoal, é só uma sugestão, ler cada pergunta para a turma e solicitar que alguns alunos compartilhem suas respostas. Então vai ser aquele momento de diálogo, vai ser aquele momento de interação e a partir daqui o professor pode estar explicando as questões e principalmente atendendo aqueles alunos que tiveram alguma dificuldade. E aqui também o professor pode solicitar: pessoal, qual questão vocês acharam mais difícil, qual questão vocês tiveram mais facilidade e assim diante. Então, aqui é a nossa proposta de acolhimento. Seguindo, nós temos uma situação número 2. A situação número 2, ela já é o acesso à plataforma. E esse acesso à plataforma, o aluno vai ter através da leitura de um texto. Aqui, pessoal, nessa situação 2, nós colocamos algumas orientações. É de suma importância o professor orientar os alunos para acessarem a plataforma RIE. É de suma importância para a construção do ensino e aprendizagem e principalmente para chegarmos à educação híbrida. É claro que cada professor vai trabalhar dentro da realidade da sua sala de aula e da sua escola, mas aqui nós frisamos que o aluno precisa acessar a plataforma. O interessante desse acesso para a leitura do texto é que vai ser um texto sobre a Revolução Verde, e aqui nós temos alguns comandos para os alunos seguirem. Então, tem algumas etapas. Não é somente o aluno fazer a leitura do texto, mas ele vai ler o texto, ele vai aqui identificar algumas características. Por exemplo, o que foi a Revolução Verde, quando ocorreu, as tecnologias utilizadas e os objetivos principais do texto. Então, aqui nós temos o texto e nós temos o comando para que o aluno possa aí descrever e depois ter uma compreensão de fato do que aquele texto estava propondo, por que trabalhar com aquele texto. Seguindo a situação 3, nós temos novamente acesso à plataforma. E esse acesso ele vai se dar
para os alunos assistirem a videoaula. A videoaula ela é gravada aqui nos nossos estúdios. E aqui o objetivo dessa videoaula é justamente aprofundar e consolidar a compreensão do conteúdo que está sendo estudado. Então, a videoaula ela tem como tema o objeto de conhecimento, que é modos de produção agropecuária intensiva e extensiva e a Revolução Verde. E aqui, durante a exibição do vídeo, os alunos devem ficar atentos às explicações apresentadas e, principalmente, realizar as anotações que eles acharem aí pertinentes. E você, professor, pode estar solicitando essas anotações e até pontuando em algumas situações, vai aí da preferência do professor. A situação 4, nós temos uma atividade que é um questionário. Então, como que é esse questionário, professor? Esse questionário, ele é um questionário que tem como título o mesmo objeto de conhecimento, modos de produção agropecuária intensiva, extensiva e a Revolução Verde, e os alunos vão estar respondendo esse questionário. Ele é formado totalmente aí por 10 questões objetivas com 5 alternativas. Então, muito fácil. O aluno vai escolher uma alternativa, marcar e fazer o envio do questionário, isso tudo através da plataforma. Olha que maravilhoso. O professor, por exemplo, nesse tipo de atividade, ele não vai ter o trabalho de corrigir de todos os alunos questão por questão, porque a plataforma já faz isso de forma automática e o professor tem acesso. Bom, aqui chegamos na situação 5. A situação 5 já é algo construído aí na sala de aula, então já saímos da plataforma, chegamos na sala de aula e aqui nós temos uma socialização da atividade. Eu, particularmente, eu coloquei atividades que eu gosto de trabalhar em sala de aula. Como eu falei, você, professor, pode estar adaptando isso para a sua realidade. E aqui eu coloquei uma sugestão que eu acho que funciona bastante, que é corrigir com o método de plaquinhas. Olha que interessante. Então, o professor, ele pega 5 plaquinhas, A, B, C, D e E. Cada aluno tem essas plaquinhas consigo e o professor vai corrigir socializando. Como que acontece isso? O professor lê a questão e os alunos podem levantar a plaquinha e falar qual alternativa eles marcaram, apresentando a sua plaquinha A, B, C, D ou E. Aqui, com esse método de plaquinhas, a gente tem uma noção na sala de aula da quantidade de alunos que marcaram a letra A, de alunos que marcaram a letra B. E aqui a gente pode, por exemplo, sugerir a promoção aí de uma socialização da seguinte forma. O aluno levantou a plaquinha A, então o professor já pode fazer essa deixa e perguntar aí para o aluno, mas por que que você marcou a letra A? Ou por que que você marcou a letra B? Explique, defenda aí a alternativa que você marcou. Então, é um momento de socialização que os alunos podem estar interagindo, podem estar participando e vocês vão ver que é bem interessante porque esse momento ele promove aí a participação ativa dos estudantes e também você consegue verificar aí a aprendizagem dos alunos. Bem, aqui nós temos então a situação 6, voltada para a conclusão / resumo da aula. O interessante, pessoal, da conclusão é o seguinte, aqui o fechamento da aula. Aqui a gente pode, inclusive, é muito comum na sala de aula, a gente falar no final. E aí, pessoal? O que aprendemos hoje? Chegando aqui ao final da aula, o que vocês aprenderam? Quero ouvir a participação de vocês. Ou até mesmo pegar a atividade e perguntar qual questão vocês acharam aí mais difícil, vocês gostaram da aula, vocês gostaram da atividade, vocês tiveram dificuldade? Então, esse encerramento da aula é justamente para você ouvir esse aluno. Por isso que a situação 6 ela é de suma importância para o ensino e aprendizagem. Ali o aluno consegue falar e ali você consegue identificar se de fato chegamos aí a uma aprendizagem, se chegamos aí a uma compreensão desse objeto de conhecimento. Aqui, pessoal,
eu também quero deixar uma pergunta, um momento de reflexão para os alunos, que é: intensiva ou extensiva? Qual causa mais impactos? Principalmente quando a gente fala de impactos ambientais. E por que essa pergunta é importante? Porque ela lembra lá na frente tanto a habilidade como a competência número 3, que visa justamente essa análise crítica das questões ambientais, ok? Por isso esse tema ele é pensado quando a gente fala, por exemplo, da habilidade e também da competência, por isso que ele precisa atender esses requisitos. Por último, construir aí um quadro resumo. Aqui nós temos um quadro construído da seguinte forma: ele pode ser escrito no quadro de forma bem breve e tem o sistema, intensivo, extensivo, revolução verde e a característica. Aqui o fechamento com esse resumo e encerra a aula parabenizando todos aí pela participação, se despedindo. Pessoal, até a próxima aula. Nos vemos na próxima aula de Geografia. Até mais. E por último, sem fugir da sequência didática, nós temos aqui os instrumentos de avaliação conforme descritos e conforme aí exigidos pela SE. Instrumentos de avaliação, recursos, a devolutiva da coordenação pedagógica, que é importante. Aqui nós temos descritos as referências e também os anexos. Anexo 1, nós temos descrito aqui todo o texto da Revolução Verde, que os alunos vão estar acessando através da plataforma. O anexo 2, que são os slides e a videoaula. Pessoal, os slides da videoaula gravada no estúdio, ele também fica acessível e pode ser acessado através da plataforma. Olha que maravilhoso. E o anexo 3, que é o questionário, e juntamente com o questionário, o gabarito com as alternativas corretas. Bem, esse é o nosso caderno de apoio pedagógico para a recomposição de geografia. Eu espero muito ter contribuído com vocês, eu espero muito que vocês gostem dessa aula, gostem desse objeto de conhecimento que foi escolhido e espero que vocês tenham uma boa aula. Até mais!